Ok, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um importante tópico que é derivada. Derivada basicamente é usado em toda a física, em toda base de engenharia, tecnologia, onde você imaginar entre o conceito de derivada. Derivada nos remete ao conceito de variação, mas uma divisão, uma razão de duas variações, o que na física, a gente pode considerar uma grandeza física que varia com o tempo, posição, velocidade, energia, e verificarmos como que se mede essas variações. Isso nos remete ao conceito de derivada. Bom, vamos lidar com esse importante tópico. Vamos inicialmente relembrar o conceito de função. Uma função f de x é uma função f de x, nós podemos pensar numa forma bem simples, quando a gente faz um gráfico, que a gente tem y igual a f de x, de f de x. Por exemplo, pensar numa função igual a x quadrado. Então, de um lado, eu coloco vários valores de x, menos 1, 0, 1, 2, que os valores de y podem ser valores quebrados também. Então, quando a gente tem x igual a menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado, 4. Então, a gente pega o valor de x, substitui aqui, efetua. E podemos colocar aqui no eixo vários valores, aqui de x, aqui vai 1, o 2, e aqui a gente marca os valores de y. Então, quando x é menos 1, y dá 1. Quando x é 0, y dá 0. Quando x é 1, y dá 1. E quando x é 2, y dá 4. 1, 2, 3, 4. Então, está aqui os pontos que representam essa função. Se formos representar em termos de conjuntos, a gente coloca aqui o conjunto dos valores de x, por exemplo, menos 1, 0, 1, 2, e aqui os valores de y. Então, quando x é menos 1, leva ao ponto 1. Quando x é 0, leva ao valor 0. Então, a gente põe aqui. Quando x é 1, leva ao valor 1. Quando x é 2, vai ao ponto 4. Ok? Muito bem. Posto isso daí, ok? Nós podemos também verificar dois conceitos importantes que tem em função. Quando nós temos uma função, quando ela é contínua, que podemos dizer de uma maneira muito simples, é quando eu faço isso daqui sem tirar a caneta do papel. Isso é o que a gente chama de função contínua. E uma função, ela não é contínua quando em algum momento eu preciso tirar a caneta do papel. Por exemplo, eu posso ter uma função que de repente eu paro e depois continuo. Então a gente representa dessa forma, por meio de colocando uma bolinha aqui, ok? Ou seja, para esse valor de x, o resultado pode ser aqui de y. E para os demais vão estar situados sobre essa linha. Como posso também ter uma função descontínua, a maneira mais... ela para aqui e depois ela continua aqui. Então a gente
num dos pontos que não tem o valor, põe uma bolinha, o outro ponto que o valor de x, vamos imaginar que para esse valor de x, esse é o valor de y. Então a gente põe aqui bolinha aberta nessa parte. Ok? Então essas são as representações de função contínua e uma função que não é contínua. Limite. Nós vamos agora aplicar um conceito de limite. Dada uma função f de x, é dito ter um limite quando x se aproxima de c. Muito bem, vamos entender geometricamente o que significa isso. Conceito bem simples. Aqui vamos imaginar uma função, qualquer contínua ou não. Eu tenho um valor de x igual a c aqui. Então, quando eu me aproximo, eu estou aqui olhando os valores de x. Quando os valores de x estão próximos de c, quando os valores de x estão aqui na imediação do ponto C, a gente diz que existe um limite valor m. Quando x tende a esse número, ou seja, não é exatamente igual a ele, mas é muito próximo a ele, por exemplo, um x igual a c mais 10 elevado a menos 9, valores extremamente, é muito próximo desse valor, mas não é exatamente igual. A gente diz que tende a esse valor m. Geometricamente é como se eu dissesse que quando eu caminho sobre essa reta, estou aqui nessa borda, eu me aproximo desse ponto. Tá? É importante a gente perceber que x se aproxima de c, mas não é igual a c. Por exemplo, no caso de uma função que ela é descontínua nesse ponto. Vamos pensar um caso, por exemplo, numericamente, para ficar mais claro. Pensar que minha função f de x é igual a x para todos os valores menos x igual a 3. E é 5, vale 5 quando x é igual a 3. Quando eu faço esse gráfico, é uma linha reta aqui, yx. Porém, no ponto 3, ela não vai valer 3, porém, ela vai valer 5, está aqui. Então, quando eu me aproximo perto do ponto 3, quando x se aproxima aqui, os valores de y se aproximam do valor y igual a 3. Então, quando eu aplico um limite dessa função para x tendendo a 3, ele vai dar 3. Muito embora o valor da função no ponto 3 vale 5. Essa é uma diferença crucial entre limite e a função. Então, vamos pegar aqui no caso, nesse exemplo, quando eu tenho uma função x elevado ao quadrado menos 2, para entender como que a gente procede o cálculo de limite. Como eu já foi dito anteriormente, limite ele é próximo, entendeu? Eu quero calcular, por exemplo, aqui, no caso dessa função, próximo do ponto. Então, eu vou calcular, por exemplo, em torno do ponto 3. Então, os valores de x que eu escolho é 2.9, 2.99, 2.999. Então, vamos ver como é que fica. Quando x é 2.9, olhando aqui a expressão, que é x quadrado menos 2, vai dar 2,9 ao quadrado menos 2. Fazendo essas contas, nós encontramos o resultado igual a 6,41. Quando eu coloco 2,99,
Então, 2,99 ao quadrado menos 2, isso vai dar, fazendo aqui, 6,9401. Quando eu faço com 2,999, 2,999, então, ao quadrado menos 2, isso é igual a 6,994001. Da mesma forma, eu vou fazer com pontos maiores que 3. Então, aqui é 3,1 ao quadrado menos 2, que vai dar 7,61. Aqui com 3,01 ao quadrado menos 2, que vai dar 7,0601, e aqui vai dar 3,001 ao quadrado menos 2, que é igual a 7,00601. Ok? Bom, então se olharmos aqui, quando eu venho, vamos olhar aqui, eu tenho o ponto x igual a 3, a minha função passando por aqui, a gente olha o seguinte, que quando eu coloco valores 2,9, 2,9 deu 6,41. Quando eu fui para 2,99, o valor já mudou para 6,94. Quando foi para 2,999, já passou aqui, vamos marcar aqui, 6,99. Da mesma forma, olhando aqui 3,1, o valor que nós encontramos aqui, 7,61. Quando eu fiz 3,01, por exemplo, se for aqui, o valor já deu 7,06. Quando eu coloquei 3,001, encontramos um valor aqui próximo a 7,006. Então a gente percebe o seguinte, quando eu estou caminhando próximo a 3, aqui por esse lado, os valores estavam aqui, passaram para cá, a gente vê que está se aproximando de 7. Da mesma forma, vindo por aqui, se aproximando de 3, 761, 706, a gente percebe que se aproxima de 7. Então, se a gente olhar o limite, x tendendo a 3, da expressão x² menos 2, procede como se, porém lembrando que sempre, nunca é x é igual a 3, mas está tendendo, é como se eu colocasse isso daqui, que é igual a 7. Ok? Da mesma forma aqui, por exemplo, se nós aplicarmos o limite dessa forma, como se tivesse colocado o valor de 3 aqui no lugar de x, quando a gente faz isso, o que acontece? Então vai ficar no limite, x tendendo a 3, né? Se a gente colocar os valores, vai ficar 3 ao quadrado, menos 3, menos 6, dividido por 3, menos 3. Aqui vai dar 9 menos 3, menos 6, sobre 0. 6 menos 3, com menos 6 dá menos 9, e aqui dá 0 sobre 0.
Quando acontecer essa situação, a gente diz que tem uma indeterminação. E o processo, quando acontece isso, é olhar o seguinte, que esse polinômio que está aqui no numerador, ele deve ser, dá para dividir por x menos 3. Vamos ver, quando eu colocar x, x vezes x quadrado, mais x como menos 3 dá menos 3x, a gente está fazendo uma multiplicação, e aí eu vou subtrair. Quando eu subtraio dá 0, e aqui vai ficar, quando eu subtraio aqui dá 0, aqui dá mais 3x com menos x dá 2x. Aí baixo esse termo daqui, e aí eu procuro, vai dar 2. 2x menos 6. Quando eu subtrair dá 0. Então esse polinômio aqui é a mesma coisa que se eu escrevesse assim. O x2 menos x menos 6 é igual a x menos 3, que multiplica x mais 2. E isso dividido por x menos 3. Então agora eu posso simplificar esses daqui, e aí vai ficar igual a um limite x tendendo a 3 de x mais 2, que vai dar 5. Será que isso é verdade? Então vamos proceder aos cálculos das expressões aqui. Quando eu coloco 2,9, aqui fazendo, quem quiser acompanhar por partes, primeiro termo dá 8,41, menos 2,9 menos 6, sobre 2,9 menos 3, isso vai ser, então vamos fazer todas as contas aqui, ó. Então 2,9, eu elevo ao quadrado, dá menos, em cima dá menos 0,49, e aqui embaixo vai dar menos 0,1, que está dando 4,9. Quando eu aplico com 2,99, a gente vai fazer apenas as duas linhas, vocês podem completar as demais contas. Então, o primeiro termo aqui vai dar 8,9401 menos 2,99 menos 6 dividido por menos 0,01. Então, se fizermos essa operação aqui em cima uma razão de menos 0,499 dividido por menos 0,01, e isso está dando 4,99. Ok? Perceba que os valores aqui estão tendendo para 5. Veja, o limite ele pode vir pela direita, tanto pela esquerda. Quando ele vier pela direita, a gente adiciona um sinal mais. Quando vier pela esquerda, adicionamos um sinal menos. Isso significa o seguinte: y igual a f de x, aqui é o eixo x, que é o ponto C, a função está aqui. Então, vir pela direita significa que eu estou caminhando no eixo x, da direita para a esquerda. Estou vindo aqui pelo lado direito, estou caminhando para lá. Enquanto que esse daqui representa que eu estou pegando valores de x desse lado, estou caminhando para cá.
Ok? Muito bem. O limite, a gente disse que existe quando o limite pela direita e pela esquerda são iguais. Isso significa, por exemplo, eu tenho uma função, por exemplo, uma função aqui, x, ponto C, eu digo que quando eu estou vindo por aqui, vai dar esse valor m. Quando eu venho por aqui, né, ou seja, estou caminhando por aqui, também está tendendo ao mesmo valor m. Então, nesse caso, a gente diz que o limite existe. Um caso em que o limite não existe, por exemplo, é uma função desse tipo. Por quê? Quando eu venho pela esquerda, o limite está dando esse valor. Quando eu venho pela direita, o limite está dando esse valor. E eles são diferentes, então não existe limite nesse caso. Aqui segue alguns teoremas, nós não vamos provar, mas se eu tenho uma soma ou subtração de duas funções, posso separar elas, né? Soma ou subtração. Se eu tiver um produto por uma constante, posso tirar a constante, que é um produto, pode sair fora. Quando eu tiver um produto de duas funções, posso separar os limites aqui por meio de um produto. Se é uma divisão também, posso separar por divisão. Um exemplo aqui de limite, por exemplo, de soma, é x tendendo a 3, então ficaria 3 mais 5, mais raiz de 3 menos 2, que é igual a 8, mais raiz de 1, que é 8 mais 1, que é igual a 9. Ok? Um outro tipo aqui de multiplicação, eu posso aplicar o limite diretamente, por exemplo, né? Ficaria 3 mais 5, que multiplica a raiz de 3 menos 2, que dá 8 vezes 1, que é 8, ou poderia fazer aplicando dois limites, x tendendo a 3, de x mais 5, vezes limite x tendendo a 3, da raiz de x menos 2. Esse limite aqui vai dar 8, esse limite aqui vai dar 1. Posso fazer da divisão, aplicando diretamente, por exemplo, 3 mais 5 dividido por raiz de 3 menos 2, que dá 8 sobre raiz de 1, que dá 8. Ou posso fazer por um outro caminho, dividindo aqui, separando as duas funções. E aí teríamos limite x tendendo a 3 dessa função dá 8. Limite para x tendendo a 3 dessa função dá 1. Dá 8. Ok? Bom, dizemos que uma função é contínua quando o limite for igual ao valor da função. Lembra que inicialmente tinha falado sobre continuidade de uma função e eu disse que uma função é contínua quando eu não tiro a caneta do papel, e uma função ela é descontínua quando em algum momento eu preciso tirar o papel, seja assim ou seja assim, ok? Precisei tirar a caneta do papel. Muito bem, vamos olhar essa definição. Uma função é contínua quando o limite para x tendendo a c é igual ao valor da função no ponto C. Ok? Então, se eu pegar um valor aqui, quando o limite, então, se ele existe, quando eu tenho, aplico o limite, vai dar o valor m. E, ao mesmo tempo, né, quando aplico esse limite x tendendo a c de f de x, está dando m. E, ao mesmo tempo, quando eu aplico o valor da função no ponto C, também dá m. Quando acontece isso, a função é contínua. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu tenho um ponto aqui vale m e aqui n. O que acontece? Quando eu aplico o limite x tendendo a c de f de x, está dando o valor m. Porém, quando eu aplico o valor da função no ponto C,
está dando n, são diferentes, então não é contínuo. E nesse caso, nem existe, como nós já vimos anteriormente, nem existe um conceito de limite. Exemplo de função contínua, então aqui, se a gente olhar, f no ponto 3 é igual a 3 ao quadrado menos 3, que é 9 menos 3, que dá 6, e aqui quando eu aplico o limite para x tendendo a 3 de f de x, vai dar também 3 ao quadrado menos 3, 9 menos 3 também dá 6. Uma função descontínua é essa daqui, por exemplo. Nós já vimos que o limite para x tendendo a 3 de f de x dá 5. Porém, a função de f no ponto 3, ela é indefinida, porque está dando 0 dividido por 0. Então, não existe, não é definido para x igual a 3. Então, está aqui um conceito de descontinuidade que já abordamos. Incrementos. Seja x1, x2, dois valores. Por exemplo, eu tenho aqui, deixo x, y, a função, pego um valor x1 aqui, um outro valor qualquer x2, a distância entre eles chamamos de ΔX, tal forma que ΔX é a diferença, é a distância, x2 menos x1. Eu posso passar x1 para o outro lado, vai ficar ΔX mais x1 igual a x2, ou virando isso, tá aqui, x2 é igual a x1 mais ΔX. Isso daqui é chamado de incremento, porque eu pego o valor de x1, adiciono um incremento, chega a um novo ponto. Da mesma forma, olhando aqui no graficamente, eu tenho os valores de y1, valores de y2. Então, olhando aqui, y1 é igual ao valor de f no ponto x1, y2 é o valor da função no ponto x2, eu gero dois pontos, eu também tenho uma distância ΔY, que eu vou definir como sendo y2 menos y1, ou de forma equivalente, y2 igual a y1 mais ΔY. Isso aqui também recebe o nome de incremento em y. Ok? Muito bem. Só para aplicar numericamente, vamos calcular o incremento em y quando o ΔX, ou quando o x vai de 3 para 3,2. Então, esse daqui é x1, esse daqui é x2. ΔX é x2 menos x1, que é 3,2 menos 3, que dá 0,2. Esse é o incremento em x. Vamos calcular y1, que é o valor da função para x igual a 3. Então, pego o valor de 3 e coloco dentro de x. É 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, mais 5. É 9 menos 6, mais 5. 9 menos 6 dá 3, 3 mais 5 dá 8. Calculo y2, é f no valor 3,2, que é igual a 3,2 ao quadrado, menos 2 vezes 3,2, mais 5, que é igual. Fazendo aqui as contas, é 3,2 ao quadrado, primeiro termo aqui é 10,24, menos segundo termo aqui dá 6,4 mais 5. Então, isso dá 8,84. Logo, a variação em y é y2 menos y1, que é igual a 8,84 menos 8, que dá 0,84.
Vamos imaginar agora que eu queira calcular essa divisão. É 0,84 dividido por 0,2 igual a 4,2. Ok? Muito bem. Derivada. O conceito de derivada é tornar esse incremento aqui muito pequenininho. É fazer ele tender a zero. Não ser zero, mas tender a zero. Quando acontecer isso aqui, para não ficar copiando toda hora limite, limite, a gente transforma esses deltas em d's. Isso daqui não é d vezes y, d vezes x. Tá? Não é isso. Isso quer dizer que é uma pequena variação de y dividido por uma pequena variação em x. Esse aqui é o conceito de derivada. Perceba que quando, escrevendo dessa forma, é isso daqui, é um limite Δx tendendo a zero, da divisão ΔY sobre Δx. ΔY é y2 menos y1. y2 é f de x2 menos f de x1. E lembrando que x2 é x1 mais Δx, coloco isso no lugar. Então, temos aqui um formato melhor para entender como procedemos para calcular a derivada. O esquema para cálculo de derivada é o seguinte. Nós temos aqui a expressão f de x. Aí calculamos f com esse incremento de Δx. Calculamos em seguida a diferença, calculamos a divisão e aí aplicamos o limite. Vamos colocar isso em prática, em alguns exemplos. Por exemplo, vejamos essa função f de x igual a 2x² menos 3x mais 5. Quando eu vou proceder ao cálculo de x mais Δx, lembre, é a mesma coisa, por exemplo, se eu tiver uma função, suponha aqui que é x², quando eu calculo f de 2, é colocar o valor de 2 no lugar do x, 2 ao quadrado, que é 4. Quando eu vou calcular f de 3, coloco o valor de 3 no lugar de x, 3 ao quadrado, que é 9. Assim como eu poderia ter escrito isso de uma forma diferente. Esse termo aqui todo, ele entra no lugar do x. Então, fica 2 mais 1 elevado ao quadrado. Ok? Então, da mesma forma aqui, todo esse número entra no lugar do x. Onde tiver x, eu tenho que colocar. Então, vai ficar 2 vezes... vamos usar o produto agora como ponto, para não confundir com x. Então, vai ser 2 vezes x mais Δx elevado ao quadrado, menos 3, que aparece x, coloco isso. X mais Δx mais 5. Muito bem. Isso é 2 vezes, aqui eu abro a expressão, a mais b vezes, lembrando o seguinte, que a mais b ao quadrado é igual a mais b vezes a mais b. Para quem não se lembra das regras, basta fazer um produto. B vezes b, b quadrado. B vezes a b. A vezes b, ab. A vezes a quadrado. E aí vai dar A2, 2ab, mais b2. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá. Quadrado do primeiro... mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Veja que aqui não é delta vezes x, mas é Δx. Mais o quadrado do segundo. Aí depois nós vamos ter menos 3. E aqui nós fechamos. Menos 3 vezes x. Depois menos 3 vezes Δx. Mais 5. Então, aqui nós passamos, fazendo a distributiva, 2x² mais 4x
Δx. 2 vezes 2, 4x Δx, mais 2 Δx quadrado, aí menos 3x, menos 3 Δx, mais 5, e aí, finalmente, vamos arrumar a expressão, 2x quadrado, está aqui, eu tenho aqui mais 4x Δx, está aqui, 2 Δx quadrado, aqui sozinho, aí temos o menos 3x, menos 3 Δx e mais 5. Tá, só para a gente relembrar. Muito bem, seguindo o procedimento, agora vamos calcular a diferença. Então eu vou copiar essa expressão aqui no outro slide. Então, f de x mais Δx, para a gente lembrar, 2x quadrado mais 4x Δx, mais 2 vezes Δx quadrado, menos 3x, menos 3 Δx, mais 5, e aqui eu vou colocar a função f de x, que é 2x quadrado, menos 3x, mais 5. Muito bem. Calcular ΔY vai fazer f de x mais Δx, menos f de x. Isso vai ficar. Então, eu vou copiar todo o primeiro termo, de novo, 4x Δx, mais 2 Δx quadrado, menos 3x, menos 3 Δx, mais 5, menos isso. Então, menos 2x quadrado, menos com menos vai dar mais 3x, menos 5. Então, olhando, esse menos 2x quadrado cancela com esse, 3x cancela com esse, 5 cancela com esse. Portanto, a expressão final vai ser 4x Δx mais 2 Δx quadrado, menos 3 Δx, e só, né? Sobrou esse termo e esse termo. Muito bem. Próxima etapa, calcular ΔY sobre Δx. Muito bem. Dando continuidade aqui, vamos lá. Vamos agora fazer a divisão ΔY sobre Δx. Então, nós vamos colocar esse termo aqui, 4x Δx, mais 2 Δx quadrado, menos 3 Δx, vamos dividir por Δx. Aqui em cima eu tenho termos comuns, Δx, então vamos colocar nele evidência. Então, Δx, então vai sobrar, quando eu divido por Δx, sobra esse primeiro termo, quando eu divido por Δx, vai sobrar esse termo, e quando eu divido por Δx, sobra esse termo aqui em cima. E aqui embaixo, Δx. Muito bem. Veja que isso daqui vezes isso, dá isso de novo. Isso daqui vezes isso, dá isso de novo. E isso daqui vezes isso, dá isso de novo. Ok? Muito bem. Aqui eu posso simplificar os Δx. Portanto, a expressão fica 4x mais 2 Δx menos 3. E por fim, agora, seguindo a regra, aplicamos o limite Δx tendendo a zero. Então, vamos aplicar limite Δx tendendo a zero do que sobrou. 4x mais 2 Δx menos 3. Veja que o limite é Δx tendendo a zero. Não é o x, é Δx. Então, esse termo e esse não sofrem efeito desse limite.
E vai sobrar aqui um limite, ΔX tendendo a zero, de 2 ΔX. Isso daqui, quando aplicamos o limite, vai a zero. Portanto, a expressão final, 4x menos 3. Significado geométrico da derivada, olhamos aqui, temos aqui uma função, y igual a f de x, ok? Está aqui o gráfico dela. Eu tenho aqui um ponto, x1, tem um segundo ponto aqui, x2, ok? Que é y1, aqui é o valor de y2, portanto, essa distância daqui até aqui é o ΔX, a distância daqui até aqui é ΔY. Se olharmos, isso é um triângulo retângulo, a tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Porém, à medida que esse ponto aqui começa a caminhar sobre a curva e se aproxima desse ponto, significa que estamos, quando esse ponto estiver nas imediações do ponto x1, isso significa que estamos fazendo isso daqui. Ok? Muito bem. Isso daqui é a derivada. Perceba que quando esse ponto está aqui, essa reta corta a curva em 2 pontos. Então, chamamos isso aqui de reta secante, que ela corta em 2 pontos. Quando esse ponto, por exemplo, trazemos ele aqui para a metade, essa reta, ela muda de inclinação, ela tem que passar por os 2 pontos, ela muda. Quando esse ponto vem para cá, ela vai mudando, até que quando ela está na imediação, a inclinação dessa reta é idêntica à inclinação da reta tangente. Então, a derivada, podemos dizer que é a inclinação da reta tangente. Onde que se aplica derivadas, lembrando que dy dx é tangente da reta tangente, olha esses pontos A, B, C, D, E. Veja o seguinte, aqui nós temos as retas tangentes, ok? Esse daqui, o ângulo, alfa, ele sai daqui, vai até aqui. Esse daqui, o ângulo alfa, está aqui. Porém, olhe esses pontos B e D. Se você olhar, o ângulo alfa é 0. E se a gente olhar, tangente de alfa, é seno de alfa sobre cosseno de alfa, que é seno, no caso aqui, seno de 0, cosseno de 0. Lembrando, fazendo uma pequena lembrança de círculo, imaginamos que a gente traça uma circunferência, que é o eixo X, eixo Y. Então, traçamos uma circunferência de raio 1. Então, quando a gente aplica aqui, tem um ângulo θ, isso daqui é Y, isso daqui é X. Quando a gente calcula seno de θ, é cateto oposto sobre hipotenusa, que mede 1. Cosseno de θ é cateto adjacente, que é x, dividido por 1. Então, esse lado aqui é o seno, a altura é seno, lá no eixo x é cosseno. Então, a gente pode desenhar, só para relembrar, seno, quando o ângulo é 0, começa de 0, vai até 1, volta para 0, menos 1. Quando a gente olhar cosseno,
começa com 1, vai para 0, menos 1, 0. Então, quando o ângulo aqui é 0, seno de 0 é 0. Que mostra que isso aqui pode ser um ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso, B e D é máximo, ponto C é mínimo. Vocês vão ver posteriormente, em cálculos, que se pegarmos a derivada, df dx, gera uma função, uma nova função, e se eu derivar de novo, olhando aqui, eu posso descobrir a concavidade da curva, se é para cima ou para baixo. Também, com a derivada, olhando essa condição, mais a derivada, a segunda, que é derivar duas vezes, mas isso vocês vão ver para o curso de física, isso agora não vamos precisar desse conceito. Podemos também identificar ponto de inflexão. Muito bem, vamos pegar alguns casos simples para a gente aplicar isso. Derivada de uma constante, quando eu aplico x mais ΔX, lembrando, eu tenho vários valores de x, só que todos os valores vai dar a constante. Se pegar x igual a 1, vai dar constante, x igual a 2 vai dar constante, x igual a 3, todos eles levam a um ponto. Então, f de x mais ΔX também é constante. Quando calcularmos ΔY, será c menos c, que é 0. Quando eu calculo ΔY sobre ΔX, dá 0. E quando aplico o limite, também dá 0. A derivada de uma constante é muito importante, porque temos assim, quando a derivada de y dx é igual a 0, isso implica que y é constante. Isso é extremamente importante na física. Nós vamos ver aí conservação de energia, de momento linear, várias grandezas físicas podem apresentar esse comportamento. Vamos pegar o caso de uma função linear. Então, f de x é igual a x. Quando eu faço um incremento, aqui vai dar x mais ΔX. Se olharmos em termos de conjuntos, 1, 2, 3. Quando x é 1, y vale 1. Quando x é 2, y vale 2. Quando x é 3, y vale 3. Então, quando é x mais ΔX, dá x mais ΔX. ΔY, que é f de x mais ΔX menos f de x, vai ser igual a x mais ΔX menos x da ΔX. Quando eu calculo agora ΔY sobre ΔX, vai ser ΔX dividido por ΔX, simplifica, dá 1. Quando aplico o limite, ΔX tendendo a 0 de ΔY sobre ΔX, é um limite, ΔX tendendo a 0 de 1. Como é número 1, é sempre o número 1, isso vai dar 1. Então, a derivada, quando eu colocando aqui embaixo, a derivada da função x é 1. Vamos pegar mais um caso quando é quadrática. f de x igual a x2. Olhando novamente conjuntos. 0, 1, 2. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, dá 1. Quando x é 2, dá 4. Então, quando tivermos f de x mais ΔX, será pegar esse valor e elevar ao quadrado, que é igual. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
ok? Calcular agora ΔY, f de x mais ΔX menos f de x, vai ser copiar essa expressão aqui de cima, menos a função f de x. Esse simplifica com esse, portanto, ΔY é igual a 2x ΔX mais ΔX quadrado. Próximo passo é dividir por ΔX, 2x ΔX mais ΔX quadrado, dividido por ΔX. Coloco o ΔX em evidência lá em cima. Então, veja, aqui o primeiro termo dá 2x, o segundo termo dá ΔX. Cancelam, portanto, vai dar 2x mais ΔX. Próximo passo é aplicar o limite, ΔX tendendo a zero, ΔY sobre ΔX, ΔY sobre ΔX, que vai ser limite, ΔX tendendo a zero, 2x mais ΔX. E se olharmos o x não é afetado, e o ΔX, quando aplica o limite, dá zero, então dá 2x. Então, a derivada da função x quadrado dá 2x. Ok? Muito bem. Então, veja o seguinte, o que nós olhamos aqui, vamos colocar aqui, só para a gente ver uma regra geral para esse caso, a derivada de uma constante dá zero, a derivada de uma função x dá 1, a derivada de uma função x quadrado dá 2x. Nós podemos generalizar, olhando essas derivadas, que a derivada de uma função x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Veja, só como exemplo, quando x é 2, n é 2, 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é 2 vezes x elevado a 1, que é 2x. Procede, então. Essa é uma fórmula, é uma fórmula geral. Essa é uma regra geral aqui que nós temos para derivadas de função x elevado a n. Bom, é muito conteúdo aqui matemático, mas esperamos aí que esses conceitos voltarão a ser revistos quando entrarmos na cinemática de corpos. Será que eu perdi?